Olá, crianças, tudo bem? Nesta aula de atividades complementares, nós vamos falar sobre a região Centro-Oeste, que é uma das 5 regiões do Brasil. Ela está pintada em amarelo aqui no mapa do ladinho, no cantinho da tua tela, tá? É formada por 3 estados, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e também o Distrito Federal, onde se localiza Brasília, que é a capital do país. O Centro-Oeste é a segunda maior região do Brasil, em superfície territorial. Por outro lado, é a região menos populosa, e por esse motivo apresenta algumas concentrações urbanas e grandes vazios demográficos. Das regiões brasileiras, o Centro-Oeste é a única que não possui litoral. Os indígenas foram os primeiros habitantes da região Centro-Oeste. Depois chegaram os bandeirantes, que descobriram muitas minas de ouro e fundaram as primeiras vilas. Os fazendeiros de Minas Gerais e de São Paulo também povoaram essa região. Eles organizaram grandes fazendas de criação de gado. A construção de Brasília também contribuiu para o povoamento e o desenvolvimento socioeconômico da região Centro-Oeste. Entre os tipos humanos característicos da região Centro-Oeste estão o vaqueiro do Pantanal, o boiadeiro de Goiás, os peões das fazendas de gado, os garimpeiros, os índios com as suas múltiplas formas de cultura, como a influência sulita no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e nordestina no Distrito Federal. A presença indígena é muito intensa no Centro-Oeste. O Parque Indígena do Xingu apresenta cerca de 20 tribos diferentes. O turismo vem se desenvolvendo rapidamente na região Centro-Oeste do Brasil, atraindo visitantes de várias partes do mundo. A região mais conhecida é o Pantanal, no Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Trata-se da maior planície inundável do mundo. O Distrito Federal é conhecido por abrigar Brasília, a capital do país, um dos 10 melhores destinos turísticos da arquitetura do mundo, tendo como alguns dos seus principais pontos turísticos as obras de Oscar Niemeyer. A partir de agora, você vai aprender algumas características dessa região com as professoras do Fundamental 1. Vamos lá? Hoje eu vou falar sobre as características que fazem parte do estado do Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul é um dos estados pertencentes à região Centro-Oeste, onde sua capital é Campo Grande. Esta é a bandeira do estado que estamos estudando. A gastronomia é farta e deliciosa. Temos o quebra-torto, pintado a urucum, sorvete de bocaiúva, saltenha, arroz boliviano, chipa, tereré e feijão tropeiro. Mato Grosso do Sul destaca-se pelos belos roteiros turísticos, sendo ideal para quem gosta de curtir a natureza, fazer trilhas, apreciar a beleza das cachoeiras ou simplesmente descansar para renovar as energias. Vamos conhecer alguns pontos turísticos? Bonito, Pantanal, Costa Rica, Gruta do Lago Azul, os povos que colonizaram o estado foram os paraguaios e os bolivianos. Os paraguaios constituíram, por exemplo, a grande parte da mão de obra da Companhia Mate Laranjeira. Já os povos paraguaios influenciaram o consumo de erva mate em forma de tereré. Uma das grandes referências desta região é a capoeira, onde a mesma utiliza para esta modalidade canções folclóricas, muito presente no dia a dia. A vegetação predominante do estado do Mato Grosso do Sul é cerrado, Mata Atlântica e Floresta Amazônica. Esta é a bandeira do estado do Mato Grosso e é sobre este estado que vamos aprender agora. O Mato Grosso é um dos estados que compreende a região centro-oeste do Brasil. Possui 141 municípios e a sua capital é Cuiabá.
O fuso horário em vigor é 1 hora menor em relação ao horário de Brasília. Já o relevo deste estado apresenta grandes superfícies aplainadas. Quanto ao clima, apresenta variações, onde prevalece o clima tropical superúmido, com elevada temperatura média anual superior a 24 graus Celsius. O estado do Mato Grosso, um dos campeões do desmatamento no Brasil e no mundo, era revestido por uma vegetação em que predominavam as florestas, também possuía cerrados e campos. Sua composição étnica apresenta predominância aos pardos, seguido pelos brancos, negros, amarelos ou indígenas. Quanto à economia, durante o período colonial no Brasil, os principais sistemas produtivos eram a mineração, cana-de-açúcar, erva mate, poiá, borracha e pecuária. A mão de obra era de escravos negros e índios. Atualmente na economia podemos citar a pecuária e a agricultura, que foram instaladas em terras anteriormente constituídas de florestas ou de cerrado, que foram devastadas com esse fim. Mato Grosso tornou-se um dos principais produtores e exportadores de soja do Brasil. É também o maior produtor de algodão do Brasil e o terceiro maior produtor de café. O rebanho bovino mato-grossense é o maior rebanho bovino do país. No setor de transporte terrestre, atua com grande importância para a economia do estado, permitindo o escoamento da produção agrícola e suprindo as necessidades da circulação de mercadorias. As principais rodovias de Mato Grosso foram construídas a partir da década de 70. A ferrovia interliga Mato Grosso ao Porto de Santos, em São Paulo, sendo responsável pelo escoamento de grande parte da produção agrícola desse estado. Mato Grosso apresenta manifestações culturais com influência variadas, que ganham expressões em danças, cantos e festivais folclóricos em diferentes regiões do estado. As mais conhecidas são o siriri, dança acompanhada por cantoria, com influência indígena e africana, e o cururu, espécie de desafio de rimas com origem em manifestações religiosas por homens que fazem versos e toadas para as mulheres. Outra cultura típica do estado é o sertanejo universitário, um estilo musical que provém de uma mistura da música sertaneja. Podemos citar os cantores que nasceram nesse estado: João Carreiro e Capataz, Maiara e Maraísa, Zé Henrique e Gabriel e Vanessa da Mata. Os principais pratos típicos do Mato Grosso são a galinhada, Maria Isabel, que é um tipo de mistura preparada com arroz branco e carne seca bem temperada, mojica de pintado, que é uma espécie de caldo de peixe do peixe pintado somado ao sabor da mandioca e outros temperos marcantes, o furundu, que é um doce típico que leva mamão ralado, gengibre, cravo, rapadura e canela, a farofa de banana da terra madura e o caldo de piranha. Um dos principais pontos turísticos dessa região é a Chapada dos Guimarães. A Chapada é o lugar perfeito para contemplar a imensidão da natureza e relaxar. Uma das atrações mais famosas é a Cachoeira Véu de Noiva. E você sabia que parte do Pantanal fica no Mato Grosso? Isso mesmo, uma parte do Pantanal fica no sul desse estado. O Pantanal localiza-se no Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia, com aproximadamente 250 mil quilômetros quadrados. O estado de Goiás, além de ser um dos estados da região centro-oeste do Brasil, é um estado que fica no interior do país, ou seja, ele não fica nem no litoral e nem é vizinho de algum outro país da América do Sul. Também é o estado onde fica Brasília, o nosso Distrito Federal. Por muito tempo, esse estado era território de São Paulo e somente quando o Brasil se tornou uma república, Goiás se tornou um estado. E em 1935 foi quando começou a mudança para Goiânia ser a sua capital. Alguns dados sobre Goiás. A área é de 340.111.783 km². A população é de 7.018.354 habitantes. O gentílico, isso é, como as pessoas que moram lá são chamadas, é goiano. A quantidade de municípios nesse estado é de 246. E os municípios mais populosos são Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, entre outros. Sobre os pontos turísticos do estado de Goiás, temos aqueles municípios com parques aquáticos, cachoeiras e rios entre os que mais recebem visitantes, como por exemplo Caldas Novas, Pirenópolis e São Miguel do Araguaia.
Outros municípios que se destacam no turismo são a cidade de Goiás, Cavalcante, Formosa, Trindade e outros. Dos seus eventos mais populares temos as festas religiosas, como as Romarias do Divino Pai Eterno e a Festa do Divino Espírito Santo. Sua agropecuária é bastante abrangente, com cana-de-açúcar, milho, soja, tomate, feijão, girassol, alho, algodão, arroz, café e trigo. E sua fauna é bastante diversificada, com capivaras, antas, onças, tamanduás, lobos-guarás, macacos, ema e seriema. Dos famosos nascidos nesse estado temos Zé de Camargo e Luciano, Leandro e Leonardo, Marília Mendonça, Amado Batista e outros. Pessoal, tudo bem com vocês? Então, dando continuidade às nossas atividades complementares, estamos explicando sobre a região Centro-Oeste. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o Distrito Federal, que também faz parte da região Centro-Oeste. Então, vamos lá? O Distrito Federal, ele localiza-se na região centro-oeste do território brasileiro, onde também se encontra a capital do Brasil, Brasília. Ele abriga a sede do governo federal e é lá que moram os presidentes da República. No momento, o nosso presidente é Jair Bolsonaro, então é lá que ele está morando, ok? Ele foi povoado por milhares de brasileiros de diversos cantos do país, em especial do Nordeste e Minas, que vieram para construir a capital e buscar uma vida nova. Eles ficaram conhecidos como os candangos. Então, esse povo humilde que foi lá para trabalhar, para ajudar na construção de Brasília, eles eram pessoas humildes, eram pessoas pobres que precisavam de uma oportunidade para ter uma vida melhor. E eles ficaram conhecidos como candangos. Vocês podem ver aqui nas fotos que retratam um pouco de como eram essas pessoas. Mas foram pessoas muito bravas, muito guerreiras, que ajudaram a construir a nossa capital, né? Capital do nosso país. O Distrito Federal ele não é um estado e nem possui municípios, ele é um território autônomo composto por 30 regiões administrativas, mais conhecidas por cidades satélites, e Brasília, a capital federal e sede do governo do Distrito Federal. Qualquer pessoa que nasça no território, dentro do território do Distrito Federal, é chamado de brasiliense ou candango, independente da região administrativa onde ela nasceu. Nesse mapa aqui mostra as 30 regiões administrativas que ficam no entorno de Brasília, ficam próximas a Brasília, que é a capital do Brasil. Todas essas cidades satélites fazem parte do Distrito Federal, incluindo Brasília. Então, com a criação do Distrito Federal, a região teve um aumento populacional significativo entre as décadas de 1960 e 1970, em que sua população quase quadruplicou, ou seja, aumentou em 4 vezes, recebendo um fluxo migratório de mais de 30 mil pessoas anualmente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o relevo do Distrito Federal. Então, o relevo ele é caracterizado por planalto de topografias suaves, sendo o Pico do Roncador, que é essas duas imagens que está mostrando aí, na Serra do Sobradinho, o ponto mais elevado com 1.341 metros, ok? A próxima agora eu vou falar sobre a vegetação. A vegetação do Distrito Federal ela é caracterizada pelo cerrado. O que é o cerrado? O cerrado é o resultado de um longo processo de evolução, no qual as plantas buscaram adaptar-se às difíceis condições ambientais, como pouca água,
falta de umidade no ar e acidez no solo. No cerrado não existe vegetação como a nossa aqui, que nós vemos. Lá a vegetação é mais rasteira, justamente por causa das condições climáticas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre os rios que banham o Distrito Federal. Nessas duas imagens aqui, vocês podem ver, vocês podem contemplar, são imagens do Rio Paranoá, tá? Mas além do Rio Paranoá, existe o Rio Descoberto, o Preto e o São Bartolomeu, que são os mais conhecidos, ok? O clima do Distrito Federal, ele é um clima seco. A gente sempre ouve pela televisão falar da falta de umidade do ar, dos cuidados que as pessoas têm que ter, né? Não fazer atividade ao ar livre, ingerir muita água, porque o clima é classificado como um clima tropical de estações. Então, ele é úmido e seco, também chamado de clima de savana. É semelhante às savanas da África, lá onde existem aqueles animais, né? Elefantes, girafas, leões. Então, o clima do Distrito Federal, por influência da vegetação do Cerrado, ele se torna um clima de savana. Nesse clima, o ano possui duas estações distintas, um verão chuvoso entre os meses de outubro e abril e um inverno seco entre maio e setembro. Eu coloquei aqui duas imagens para chamar a atenção, né, como é o clima, ali um alerta, né, mais de 100 dias sem chuva no Distrito Federal. Não consegui nenhuma imagem de chuva do Distrito Federal, porque na verdade acho que deve ter pouca chuva lá mesmo, né? Já na gastronomia, ou seja, na comida, na culinária, o Distrito Federal ele não tem uma cultura própria, ele não tem uma comida típica própria dele, porque ele sofre a influência de todas as pessoas que foram fazer a vida lá, que foram morar lá na época da construção ainda de Brasília. Então, existe a influência nordestina, a influência mineira, a influência goiana. Aqui eu mostro então o arroz com pequi, que é da influência goiana, muito conhecido, né, no estado de Goiás, que também os brasileiros, lá quem mora em Brasília e no Distrito Federal consome muito. A tilápia, porque lá eles têm as pessoas criam muitos peixes ali no entorno, né, ali no Distrito Federal. Então eles têm muitos pratos à base de peixe. E a buchada de bode, que é uma influência nordestina, mais precisamente de Pernambuco, que foi trazida, né, pelos operários nordestinos que ajudaram na construção de Brasília. Agora eu vou falar um pouco mais sobre Brasília. Então, a Brasília ela foi idealizada pelo presidente da República da época, Juscelino Kubitschek. Então, ele teve esse sonho, né, audacioso de construir a capital do Brasil lá naquela região. Então, foram necessários 30 mil operários para trabalhar na construção de Brasília, que demorou 41 meses. A nova capital federal foi inaugurada no dia 21 de abril de 1960, a data escolhida para homenagear Tiradentes. Brasília é a principal atração do Distrito Federal. Em 1987, ela foi declarada pela Unesco Patrimônio Cultural da Humanidade por seu valor arquitetônico e por ter sido a primeira cidade planejada e construída no século XX para ser uma capital. Agora eu vou mostrar alguns monumentos mais conhecidos, alguns pontos turísticos mais conhecidos de Brasília. Então, aqui é o Palácio da Alvorada, a residência oficial do presidente da República. A Catedral, né, conhecidíssima Catedral de Brasília. A Ponte JK, que foi construída para homenagear o presidente que inaugurou a capital. E aqui temos a Esplanada dos Ministérios. Ok, pessoal? Então, seria isso, uma breve explicação sobre o Distrito Federal.
Obrigada pela atenção de todos e curtam bastante as apresentações que nós fizemos com muito carinho para vocês, ok? Beijos a todos! Times de futebol e esportes de aventura região Centro-Oeste. O Goiás tem o apelido de Verdão e seu mascote é o periquito. Atlético Goianiense, seu apelido é Dragão Campineiro e seu mascote é o dragão. Cuiabá joga a Série B do Campeonato Brasileiro. Tem como apelido Dourado Auriverde da Baixada e seu mascote é um peixe dourado. O Vila Nova tem como apelido Vilanovense Colorado. Seu mascote é o tigre. Joga a terceira divisão do Campeonato Brasileiro. Esportes de aventura. Na região Centro-Oeste, os esportes de aventura são muito praticados. Esportes estes que exploram a natureza de diversas maneiras. No estado de Brasília, temos a prática do mountain bike. Por ser uma cidade-parque cercada de verde, Brasília é um dos lugares ideais para a prática da modalidade. A tribo do mountain bike encontra seu refúgio nos arredores da cidade. Outro esporte muito praticado é o skate. Em Brasília, cada vez mais lugares são usados pelos skatistas. O Parque da Cidade e a Ermida Dom Bosco são alguns dos pontos mais frequentados por diversas pessoas. Brasília é uma das referências do motocross no Brasil e costuma sediar campeonatos importantes. Ultrapassagens, saltos espetaculares, tombos, o motocross é feito de muita emoção e adrenalina. Estado de Goiás. Caminhadas e montanhismo. Caminhar pelos campos e cerrados das serras é uma paixão dos goianos, tendo trilhas de todos os níveis. Cercada de serras e morros, Pirenópolis, cidade goiana, se destaca geograficamente por possuir trilhas de exuberante variedade de plantas e grande beleza com diversos mirantes e muitas cachoeiras. Também temos a prática do rapel, descida por cordas praticado em cachoeiras, paredões e grandes árvores. Em muitas cidades de Goiás, podendo ser praticado por jovens e adultos. É uma atividade do turismo de aventura, que proporciona grande satisfação, usando sempre os devidos equipamentos para sua proteção e segurança. Tirolesa. Atividade do turismo de aventura, onde o praticante transpõe uma distância suspenso em um cabo de aço. A atividade pode ser praticada por crianças, jovens e adultos. Em Pirenópolis, cidade do estado de Goiás, temos uma tirolesa na Fazenda Hotel Tabapuã, nos Pirineus, de 567 metros de extensão, que faz parte de um passeio onde o praticante faz uma trilha no meio da mata de 1.500 metros, subindo uma colina e passando por 3 cachoeiras, e para voltar desce voando pela tirolesa. Este passeio então é conhecido como Voo dos Pirineus. No estado do Mato Grosso do Sul, temos como esporte de aventura a flutuação. Nadar nos rios da região é como mergulhar em um aquário, tamanha visibilidade que alcança dezenas de metros. A sensação é garantida graças à composição puramente calcária das rochas onde nascem os rios. A correnteza suave, que não carrega barro ou terra, conduz os visitantes à flutuação sobre graúdos dourados e pintados. Basta colocar uma máscara e um snorkel para confirmar que bonito é lindo até debaixo d'água. Rafting. No Centro-Oeste inteiro e em Mato Grosso do Sul em particular, há inúmeros lugares com rios assim, favoráveis a partir de sua formação físico-geográfica aos esportes de aventura,
compondo afinal um grandioso cenário altamente conveniente ao turismo. No estado do Mato Grosso, temos o rapel e o rafting. Mato Grosso é um estado ímpar na questão do turismo. Existem lugares para agradar a todos os mais diversos tipos de turistas, e não seria diferente na questão de turismo de aventura, onde o rapel e o rafting são os principais esportes de aventura procurados. As principais cidades que se destacam nesse segmento são Aripuarã, Campo Novo dos Parecis, Jaciara e Tangará da Serra. Lembramos que em ambos os esportes a prática é recomendada com instrutores credenciados. Estes são encontrados nas cidades, e a importância também da utilização dos equipamentos e uniformes corretos para sua prática em segurança. Influenciada pelas culturas indígena, boliviana e paraguaia. Além disso, o Centro-Oeste recebeu influência de aspectos culturais de inúmeros migrantes em função das fronteiras que faz com todas as outras partes do Brasil, Norte, Nordeste, Sudeste e Sul, fato que não ocorre em nenhuma outra região. O artesanato da região Centro-Oeste é rico e fortemente influenciado pela cultura indígena. A cerâmica é a arte de fabricar objetos de argila cozida e também os próprios objetos fabricados. Entalhe em madeira é uma obra feita por meio da escultura. Já a arte plumária designa um tipo de arte feita exclusivamente com penas e plumas de aves. Esta arte exótica, repleta de simbolismo, foi e continua sendo uma das criações estéticas mais desenvolvidas pelas culturas indígenas. Ainda encontramos artigos de prata e pedras semi-preciosas. E ainda temos os tapetes e redes torcidas pelas mulheres ribeirinhas com diferentes trançados de fibras de materiais que têm suas origens em pântanos e córregos, como a taquara, o buriti, entre outros. O artesanato da região Centro-Oeste está diretamente ligado aos artigos de tapeçaria em geral. Temos alguns artistas que se destacam: Henrique Spengler, Paulo Rigotti, Adriano Figueiredo Ferreira, Sabino Costa, João Sebastião Barros e Ralph Braga. Então, crianças, gostaram de conhecer mais uma das 5 regiões do Brasil? Já estudamos sobre a região Sul, a região Sudeste e agora a região Centro-Oeste. Como já foi falado anteriormente nas explicações das professoras, é nessa região que encontra-se a capital do nosso país, Brasília. E é em Brasília que nós temos muito forte os traços de Oscar Niemeyer. Ele é um dos arquitetos mais famosos do Brasil, considerado uma das figuras-chave no desenvolvimento da arquitetura moderna. Projetou vários edifícios cívicos para a cidade planejada de Brasília. Os principais monumentos da capital têm a assinatura de Niemeyer. Vamos conhecer algumas obras do arquiteto Oscar Niemeyer? Esta imagem é do Congresso Nacional. Agora temos o Palácio do Planalto. Esta imagem é do Supremo Tribunal Federal. Aqui temos uma foto da Catedral Metropolitana. Este é o Teatro Nacional. Aqui está o Palácio da Alvorada. Esta foto é do Memorial Juscelino Kubitschek. Temos aqui a foto do Palácio do Itamaraty e a Torre de TV Digital. Você já conhecia alguma dessas obras? Creio que sim, que já ouviu falar sobre alguma delas. Essas obras, todas elas são assinadas pelo arquiteto, então, Oscar Niemeyer. E a atividade proposta dessa semana tem relação com este arquiteto e com a capital do Brasil, que é Brasília. Então, crianças, a atividade proposta dessa semana é você escolher uma das obras que foram mostradas anteriormente, que foram projetadas por Oscar Niemeyer, e fazer uma réplica dela, através de uma maquete. Isso mesmo, a atividade dessa semana é a construção de uma maquete. Não precisa ser grande e você pode fazer com material reciclado que tem em sua casa, não precisa ficar comprando material extra. Use a sua criatividade. Estamos terminando este ano e vamos fechá-lo com chave de ouro. Não esqueça de registrar sua maquete com fotos ou vídeos e postar na plataforma do Classroom ou no grupo do WhatsApp da sua turma
para que possa ser analisada pelos professores responsáveis. Então era isso, crianças. Um grande beijo das profs e até o próximo vídeo da semana que vem. Tchau, tchau!